Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos, como é bom te receber aqui, Áries, a mais uma leitura de tarô para as próximas horas, tá? Muito bom te receber aqui. Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, tá? Vamos lá, próximas horas, em especial para essa quarta-feira, 8 de outubro. Muito bom te receber aqui, tá, Áries? Muito bem, Ares, o que é que nós temos para esse momento? Vamos saber aqui agora o que é que está favorável para os arianos para as próximas horas. Nove de paus. Aqui, Ares, fala muito de um esforço, de um desprendimento de energia muito grande que tu colocou aí nos últimos dias. E ao que parece, isso vai trazer para você um certo retorno, tá? O nove de paus, como um arcano favorável para situações, aqui pode sim estar falando de uma divisão de atividades, de um esforço que você vinha colocando para algo que você vai ser recompensado, ou até mesmo um processo de cura, né? Arianos que também se encontram curados, inclusive até se estiver falando aqui, até de questões de saúde, tá, Ares? Aqui está falando sim de possíveis melhoras. É aquele negócio, né? Eu não desisti, eu insisti naquela situação, eu consegui manobrar, eu consegui lidar com as adversidades e eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu sinto muito isso aqui com o nove de paus, tá? Agora, o que não está favorável para esse momento, Ares, aqui nós temos o arcano do diabo. Interessante que aqui fala muito sobre excessos, né? O excesso, os vícios, até mesmo a falta de espiritualidade. O diabo, numa energia que talvez venha aqui para apontar para alguns arianos, que talvez seja importante, Ares, você prestar um pouco de atenção, porque não está favorável, seria colocar energia demais em certas coisas que não trarão para você o resultado que você deseja, tá? Relações superficiais, influências de pessoas, vem saindo muito para Áries aí, hora ou outra, a influência de algumas pessoas, tá? Então, talvez seja importante aqui um certo distanciamento de algumas pessoas que, ao que parece, Áries, não são boas influências para você. E nem sempre são pessoas, hoje em dia, né, pessoas que você entra em contato assim fisicamente. Às vezes é alguém que você acompanha. Às vezes é alguma coisa que você consome, né? O diabo também ele pode representar muito isso, né? Alguma coisa que você vem consumindo. Então nós temos aqui um certo desenfreio. E esse desenfreio, de alguma forma, pode sim acabar te atrapalhando, tá? Então é como se esse atual momento, Ares, aqui me diz que já que você tem tanta determinação, que a sua determinação seja para algo que te liberte e que não te prenda demais, tá? E olha, o arcano dos enamorados aqui, que aqui fala de conexões, aqui fala de parcerias, aqui fala de escolhas que você tem que fazer. Ou que de repente, nesse momento, para as próximas horas, tu vai estar lidando, Ares, com algumas escolhas aí. E essas escolhas, eu percebo aqui que como você se sente, é mais sobre como você se sente. Escolher por aquilo que te deixa em harmonia. Escolher aquilo que te deixa em harmonia. Aí aqui sim pode estar falando para alguns de uma conversa com alguém, de uma decisão que você precisa tomar com alguém. Estabelecer limites, também entra muito uma tendência aqui, Ares, de estabelecer limites com algumas relações. Agora o amor pode estar no ar para alguns, aqui pode estar falando de reconciliação, aqui pode estar falando de uniões, de amor, daquele momento em que você se conecta com alguém, mas ainda é importante aqui com esse arcano do diabo pegar um pouco leve,
tá? Evitar, talvez, relações que não agreguem para você aquilo que você deseja. Justamente para evitar certos desgastes, viu? Focar em relacionamentos, seja eles amorosos ou não, que agreguem para você valor, é a melhor coisa que você pode fazer. Daí é que entra importante muito nesse momento você ouvir o que os teus sentimentos, o que a tua intuição, ela está tentando te dizer, tá? Vou trazer aqui um direcionamento espiritual que vem com o arcano da força. E aqui fala muito sobre ter autocontrole. É importante sim ter autocontrole para esse momento. Eu vejo que para você poder contornar uma situação, fazer uma escolha, tomar uma decisão que te leve a um processo de harmonia melhor, você vai precisar ter controle, principalmente sobre seus instintos, tá bom? Portanto, afirme assim: abençoado será o meu dia. Deixa aqui nos comentários, tá, Ares, esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, Touro, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial, Touro, para essa quarta-feira, 8 de outubro de 2025, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amon-Ra e estou aqui no canal todos os dias trazendo a tua leitura, a tua previsão do dia, tá? O que está favorável para os taurinos para as próximas horas, Tarô? Por favor. Olha, a torre aparece aqui como favorável, viu? Então, Touro, aqui tem muito uma tendência a teu comportamento aí tá um pouco mais que radical para algumas situações. A torre vai cair na cabeça de alguém. Para quem está esperando de você uma coisa, pode ser que você surpreenda essa pessoa com outra, totalmente diferente. Aqui fala muito de lições kármicas, viu? Essa torre aqui, eu tenho para mim que ela fala muito de lições kármicas que você aprendeu na sua vida. E aquele negócio, eu já caí no golpe uma vez e não vou cair mais não. Eu aprendi a lição. Vejo muito isso. Taurinos que aprenderam a lição e não vão mais cair no mesmo golpe duas vezes. Então você pode sim estar dando não para algumas questões, tá? Pode estar recusando aí, pode estar terminando o relacionamento e aquele negócio. É um choque. Mas você está se libertando. Essa torre aqui, ela pode demonstrar para alguns taurinos a libertação de algo. E isso aqui eu entendo que tem muita relação, Touro, com o teu comportamento diante de alguma situação aí, viu? O que não está nesse momento favorável, o que deve ser evitado, aí vem aqui o 7 de copas. Então, assim, evitem decisões. Evitem decisões, evita projeções irreais, ilusão, gente que está prometendo demais. É aquele negócio, cara, eu aprendi a lição. Eu não vou mais ficar naquela de ficar alimentando uma expectativa de uma coisa que não é real. De uma coisa que não vai acontecer. E esses 7 copas aqui podem se representar, sabe aquele negócio? Tá bom demais para ser verdade? Então tem que abrir os olhos com relação a isso. Então eu diria, Touro, que talvez seja importante para esse momento evitar se iludir com promessas vazias. Evitar se iludir com aquilo que não é verdade. Principalmente com questões que te deixam muito indecisa, muito indeciso. Então, é importante aqui ficar de olho com relação a isso. A quem está prometendo demais, sabe? A quem vem com chameque para seu lado e fica falando coisas e etc. Ou por que não até você? Não é? Até você aí de repente está prometendo demais, está pegando coisa demais para fazer, você já aprendeu a lição. Cuidado com certas sobrecargas emocionais, né? Muita coisa pode estar vindo para você aí, você quer pegar tudo.
A lição ela já foi aprendida por você no arcano aqui da torre. Então, taurinos nesse momento podem se encontrar aí um pouco mais radicais. Então, evitando ao máximo aí cair novamente em projeções de algo que não existe. E ó, o 9 de paus. O 9 de paus, arcano de resiliência. Arcano de cura. Sabe? Você se manteve resistente. Só você sabe o que você já tolerou. Só você sabe o que você já aguentou. E as próximas horas aqui pode estar falando daquele momento em que você vai querer se distanciar de algumas pessoas. Aqui pode estar falando de um momento em que é necessário acontecer algumas divisões de atividades. Tem taurino aí que vai estar batendo de frente com alguém. Porque chega de ficar tolerando, né? Sempre sou eu que faço tudo, sempre sou eu que sou responsável por tudo. E uma desconfiança que você tinha, touro, para esse momento tem revelação. Uma desconfiança de algo que você tinha, nesse momento tem uma revelação. Mas eu vou dizer para você um negócio. Esse esgotamento, ele vai vir para você mais como uma libertação do que qualquer outra coisa. Então é momento aqui, sabe, de você terminar aquilo que você começou. É momento de conversas, de divisões de atividades. Não é o melhor momento aqui, eu diria, para campo amoroso. Então se prepara aí ou para ter algumas conversas ou para você estar se curando finalmente de algo. Não caindo mais no mesmo golpe duas vezes. Um direcionamento para você no campo espiritual veio o cavalo de espadas. Que é aquele negócio, a transição. Tem certas conquistas, touro, que você tem que estar sozinha. Que você tem que estar sozinho. Tem certas coisas que você tem que atravessar aí, que parece que você tem que tomar uma atitude por conta própria. Tá? Portanto, afirme assim, sem medo. A cruz sagrada seja minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta, tá? Tchau, tchau. Geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, gêmeos. Vamos lá para a tua leitura, gêmeos, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, tá? Dia 8. Muito bom te receber aqui, tá? 8 de outubro, né? Outubro que tá chegando com tudo, gêmeos. Abra o coração para receber essa mensagem, tá? Você não clicou nesse vídeo por acaso? Sempre tem alguma coisa aqui para você. Signo de Gêmeos, tarô, por favor, qual a mensagem para esse momento? O que é que está favorável, o que é que está positivo aqui para os geminianos, tarô, para as próximas horas? Olha, Gêmeos, favorável veio o Pajem de Espadas. Olha, tu pode ficar sabendo aí de alguma coisa no momento, viu? E eu diria até que é muito bom você guardar segredos sobre isso. Guardar segredos sobre isso, né? As investigações que você vem fazendo com relação a algo, as pesquisas que você pode, sim, nesse momento tá fazendo, é aquele negócio, quem procura, acha, né? Eu vejo muito aqui com o Pajem de Espadas, você pegando aí as informações que você está sabendo, os estudos que você está fazendo, a vigilância que você vem tendo e com a sua curiosidade, você vai ficar muito informado com relação a algumas situações. Pode haver discordância da sua parte com relação a outras pessoas? Até que pode. Aí entra muito aqui uma questão de ter maturidade com aquilo que você sabe, tá? Saber lidar com algumas informações, Gêmeos, é crucial, principalmente se alguém vier te contar algum segredo no momento. Por isso que eu tô falando que, ó, tá? Para outros aqui pode ser alguém pesquisando sobre você. Alguém te stalkeando, alguém olhando. Isso é positivo. Tá? Até isso aqui eu percebo que é positivo.
né? Porque afinal esse arcano aqui ele foi tirado numa casa positiva. Agora, o que deve ser evitado, gêmeos, aqui nós temos o 8 de copas. Então, atenção com certos deixar para lá, né? Deixar para lá a desistência muito fácil de algumas coisas. Então, eu diria que talvez seja importante, né? O 8 de copas fala muito de distanciamento, de alguma forma, sabe? Reagir emocionalmente a algo mais radical. Se aqui vem como uma energia que deve ser evitado, talvez seja importante aqui você analisar os fatos. Analise os fatos antes de você se distanciar de pessoas. Analise, pesquise. O momento talvez não seja o momento de desistência. Pelo contrário, o momento pode ser mais de persistência. No lugar de só desistir de algo, tá? E olha só a recompensa aqui. O arcano da estrela. E essa estrela aqui, ela vem para falar de despertar. Eu estou falando, vai haver algum tipo de revelação para você nas próximas horas, que pode ser algo muito benéfico para você. A estrela, ela é um arcano que fala de superação de crise. A estrela é um arcano que fala de reconciliação, de paz, de realização de um sonho, sim. Você pode estar diante aqui de um grande desejo seu que é atendido. Talvez só não pode desistir. Talvez desistir, gêmeos, ainda não é o melhor caminho. Sabe, assim, às vezes, poxa, eu estou ali no Pajem de Espadas, me dedicando para algo, pesquisando, estudando, colocando ideias em prática, mas às vezes bate esse desânimo aqui do 8 de copas, não é? De que eu quero desistir, do que eu quero mudar de trabalho, mudar E vem aqui a estrela, confirmando, olha, vamos pegar aqui essas informações que tu sabe, vamos continuar pesquisando, vamos continuar em cima, porque pode sair uma coisa muito bacana aqui. Então eu diria que até para alguns geminianos, conversas com alguém, troca de ideias com alguém, mesmo que tenham debates aqui, pode sair uma coisa muito boa. Inclusive aqui reconciliações e superações de crise, tá? E essa estrela, eu gosto muito dela, porque ela pode sim estar falando da realização de um sonho, da realização de um desejo, de uma grande inspiração. Fica atento, gêmeos, que tu vai ficar sabendo de algo, tá? Fica atento que tu vai ficar sabendo de algo. Olha aqui o recadinho para você no teu campo de espiritualidade, o 6 de ouros, que fala muito de reciprocidade, de trocas justas, colocar na balança o dar e o receber. Mas ainda assim aqui vem para falar da importância de sermos generosos com nós mesmos, tá? Então talvez é aquele momento de você receber o presente que o universo tá te dando, ou corresponder à altura daquilo que você está recebendo, tá bom? Portanto, afirme assim, gêmeos, sem medo, realizo meus sonhos. Atraia, realizo meus sonhos. Deixa aqui nos comentários esse mantra, tá? Que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Beijo, gêmeos. Até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura para essa quarta-feira, 8 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui, Câncer. Para quem não me conhece, eu me chamo Amon-Ra e estou aqui no canal de domingo a domingo trazendo a tua leitura, tá? Para as próximas horas. Muito bem, Câncer. O que está favorável para essas próximas horas? Por favor, tarô, signo de Câncer, o que está favorável? Olha, a energia da Rainha de Paus, né? A Rainha de Paus é a rainha da impulsividade, zero monotonia, da criatividade, de colocar ideias em prática, de fazer bem feito, de chamar a atenção, de viver as coisas com muita paixão.
Então já vai esperando aí um momento em que você está se lançando para algo de uma forma muito empolgada, muito apaixonada. Inclusive, aqui pode ser até uma pessoa, tá? Que se encontre com essa energia aqui de Rainha de Paus. Então, se prepara para movimentações aí para algo pegando fogo no momento, viu, Câncer? Que coisa. Agora, o que deve ser evitado, cancerianos, nós temos aqui o arcano do diabo. Então, eu diria, cuidado com as dependências. A codependência, o vício, o excesso de ciúme, a possessividade, tá? Às vezes olhar apenas para o lado, apenas olhar para um lado da moeda, sabe? Ou olhar muito para o lado carnal, ou olhar muito para o lado financeiro. Às vezes o excesso cega. E eu vou dizer até uma coisa aqui com essa cana do diabo. O excesso cega, viu? Então fica um pouco atento aí com relacionamentos, com situações que podem nesse momento estarem em câncer um pouco mais exageradas. Eu diria que o diabo é o arcano das nossas sombras, né? Que vem para falar dos nossos excessos. Pode ser alguém que você está lidando no momento? Pode. Então atenção com jogos de manipulação, com mentiras, com falcatrua, com más influências, tá? Eu diria que talvez seja importante você evitar excesso de impulsividade. Excesso de impulsividade, ó. A rainha de ouros aqui aparece. E essa rainha de ouros, ó, duas rainhas, a rainha de paus e a rainha de ouros. A rainha de ouros é um arcano que zela pela fidelidade. A rainha de ouros é um arcano que zela bastante pelo comprometimento. Mas também a rainha de ouros, ela quer saber quanto vai ganhar. Quanto é que ela vai ganhar? Então, tu pode estar diante aqui de situações, câncer, para as próximas horas, onde tem alguma coisa se consolidando aí para você, que vai trazer para você um retorno bacana. Porém, talvez seja importante você se concentrar também no seu próprio autocuidado. Sabe quando a gente está ali muito impulsivo para algo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo? E é aquele negócio, quando a gente é bom em resolver um problema, não falta problema para a gente. Então eu diria que você, já que carrega essa energia de fidelidade, essa energia de acolhimento, talvez seja importante também você se acolher aqui um pouco mais. Olhar um pouco para si, se valorizar mais, cultivar o amor próprio, tudo isso com esse arcano aqui do diabo, é o que eu entendo. É importante, sim, nossa, ter fidelidade, ter comprometimento, focar naquilo que vai trazer retorno, sim. Mas não esqueça de você mesma, tá? O autocuidado, ele também é importante. E eu diria até para alguns cancerianos, tá? A possessividade, ela atrapalha. E essas duas rainhas aqui com o arcano do diabo pode ter cara disso. Inclusive até alguém aí muito possessivo com relação a você. Aí talvez é necessário estabelecer alguns limites. Então as próximas horas podem ser sim muito boas para fazer dinheiro, muitas boas para conquista, para algo se solidificar. Mas que certas coisas não subam tanto a sua cabeça, tá? Porque aqui tem uma tendência, sim, a subir a cabeça demais, a você querer abraçar o mundo com as duas mãos e acabar esquecendo até de você mesma. Um direcionamento espiritual, olha, veio o arcano do Hierofante. E aqui fala do fazer as coisas de forma correta. O equilíbrio, as formalidades, ouvir a voz da sua intuição, sabe? Ouvir a voz da sabedoria, eu diria isso aqui com o arcano do Papa. Atenção, Câncer, não foge daquilo que é certo. Não foge daquilo que é correto. Você sabe do que eu estou falando, tá bom? Portanto, afirme assim, para esse momento, atraio positividade. Afirme, Câncer, atraio positividade. Muito bem.
Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá, Câncer? Até amanhã. Signo de Leão, leoninas e leoninos, vamos lá para a tua previsão, Leão, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 8, tá? Muito bom te receber aqui no canal Signo de Leão, que a alegria de viver esteja contigo, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amon-Ra. Estou aqui no canal todos os dias trazendo a tua leitura, a tua previsão de tarô para as próximas horas, tá? O que é que está favorável, tarô, para os leoninos, por gentileza? Olha, Leão, favorável veio aqui o arcano da consolidação, tá? O arcano das concretizações. Tem algo aqui para ser concretizado, viu? Tua força, teu discernimento, tua disciplina, teus projetos se consolidam um pouco mais aqui com o arcano do imperador. Inclusive, aqui vem para falar de ações decisivas, né? Você sendo muito decisivo com relação a algo. Se você queria estrutura, esse é o momento aqui que está falando de estrutura. É você se mantendo na linha, se mantendo disciplinado com relação a uma situação aí. Algo está para ser organizado. Algo aqui para alguns leoninos, eu vejo muito isso. Tá para ser organizado, tá para ser equilibrado. Talvez até como as pessoas te enxergam, tá? Como é que as pessoas enxergam o leonino aí agora, nesse momento? Como um imperador. Como aquela pessoa que muitas vezes dá a voz final para algo. E leonino, quando quer, ele lidera. Então aqui pode ser, Leão, você liderando algo. Ou você muito ali concentrado numa energia de concretização. O que deve ser evitado, nós temos aqui, olha isso, casal, o arcano da imperatriz. Se o arcano do imperador fala muito do poder masculino, a imperatriz fala muito do poder feminino. E a gente está falando aqui do que deve ser evitado, no caso, o excesso. Então, com essa imperatriz, atenção, com excesso de ciúme, possessividade, exagero, sabe? Apego exagerado a alguma coisa, vaidade, manipulações. É aquele negócio. É necessário saber utilizar muito bem o poder que você tem. É necessário saber identificar aonde você usa a sua disciplina. Porque, inclusive, aqui, Leão, você pode se meter em assuntos que não fazem parte da sua incumbência. Sabe assim, tu tá numa força tão grande que tu quer se meter em coisas por conta de um certo exagero que não tem tanta relação com você. Então, eu diria que é esse momento que tu tem que prestar um pouco de atenção e evitar esses excessos, tá? E olha aqui o Rei de Ouros. Olha como a tua leitura está forte hoje, Leão. E o Rei de Ouros aqui fala de conquistas. Inclusive, até para alguns aqui, algo que está se solidificando. Algo que está ganhando corpo. Então, para trabalho, eu vejo que é um excelente momento para trabalho, para fazer mais dinheiro, para chamar a atenção, para se dar muito bem em reuniões, para conversar com pessoas, para fechar contratos. É aquele momento em que você quer mais, eu quero lucrar. Eu não tenho receio nenhum de falar de dinheiro. Eu não tenho receio nenhum de falar de dinheiro. E aqui pode estar falando, Leão, justamente desse momento, aonde algumas questões financeiras ou de trabalho podem estar em plena ascensão para você. O trabalho está falando aqui mais alto. E tu pode estar diante, nesse momento, até de figuras que têm poder. Sendo até você a pessoa responsável por um cargo de poder. E a tendência é fazer mais. E eu sinto muito aqui no Rei de Ouros uma tendência de você querer fazer mais e mais. Porém, talvez só evitar esse excesso vai te ajudar ainda mais. Se você conseguir
vencer esse excesso, que esse excesso não se torne uma tirania, as coisas têm de tudo para funcionar para você. E tá aqui, viu? Relações mais fortalecidas e até você entrando em contato com pessoas que sabem que sabem o que querem, sabem o que desejam. Então aqui pode estar falando de um momento de concretização, uma maturidade estrutural muito grande nesse momento em tua vida. Um direcionamento para você no campo espiritual, o 6 de espadas. E o direcionamento que colocamos aqui é aquela questão, a vida que segue. A vida que segue. A tempestade ela passa. E o 6 de espadas ele se remete a falar sobre essa tranquilidade. Então, focar um pouco mais, Leão, na sua tranquilidade para esse momento é a melhor coisa que você pode fazer. Portanto, afirme assim: hoje eu só quero paz, tá? Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Virgem, para essa quarta-feira, 8 de outubro. Já pulou aqui uma carta, hein? Ó, 8 de copas. Esse 8 de copas aqui, ele se apresenta aqui no campo favorável, tá? Então, Virgem, está muito favorável aqui algumas emoções ficarem de lado ou você está em um processo muito grande de transição. Aqui pode estar falando, inclusive, para alguns, resolvendo uma situação aqui com alguém, tá? Você pode estar diante de uma situação, Virgem, que você se resolveu com alguém e parece que algo aqui, depois que foi resolvido, a vida seguiu, né? Você não teve receio de deixar para trás certas coisas. Eu vejo muito isso, virginiano que está deixando para trás aí certas coisas e a vida que segue. O que é que deve ser evitado? Ó, 6 de copas. Então, olha só que interessante. Evite voltar ao mesmo ponto de partida. Não dá. Evite voltar. Evite projetar demais coisa de passado. O passado nem sempre é o que parece. E se o 6 de copas fala de nostalgia, de sentimentos, de pessoas, de reconciliação, eu já vejo aqui idealizações demais com relação ao passado. Tá? Evite comparações. Eu diria até isso aqui para alguns virginianos, tá? Evitar comparações pode ser algo bem interessante para você nesse momento. Algumas comparações, porque no passado era assim, e etc. Se tem aqui uma situação para ser resolvida, que eu vejo muito isso com o 8 de copas, talvez olhar demais para essa questão de passado. Para relacionamento, eu vou dizer uma coisa, vida seguiu para você, tá? Esse negócio de dar segunda chance parece que não tá rolando, tá? E olha aqui o 10 de copas. A felicidade plena. Olha a quantidade de copas aqui na tua leitura. E esse 10 de copas, ele vem para falar de uma plenitude. Ele vem para falar de uma felicidade compartilhada. Alguém quer compartilhar com você, Virgem, uma grande felicidade, cara. E parece que para isso aqui ser possível, você está deixando aqui algo para trás. Inclusive, você pode estar diante de uma situação onde você pode estar se despedindo de alguém. E você vai ficar nessa base sólida que é o 10 de copas. O que eu sinto aqui é um momento de mais compartilhamento emocional que vem com esse 10 de copas. Com essa felicidade, com essa harmonia que se coloca nesse momento, Virgem, para você. Então, assuntos de família podem estar muito favoráveis para você. Alegrias no trabalho, felicidade com aquilo que você faz. Desde que o passado ficou no passado. Desde que, talvez, estou me deslocando daquilo que realmente não é para mim. Não dá. Eu vou viver
o que está disponível para mim. E é o 10 de copas. Sabe quando você muda, eu vejo muito o 10 de copas aqui, você mudando de setor de trabalho, você mudando de rumo, tem um rumo aqui seu, virgem, que é mudado. E parece que você parou de ficar ali presa em algo e você vai em busca desse 10 de copas. Então as próximas horas podem ser marcadas para você como a consolidação dessa felicidade, tá? Dessa alegria. Amor, quero essa alegria, quero essa felicidade, não quero ficar preso em algo relacionado ao passado, a emoções, a alguma coisa ali, alguma... Não, eu quero virar a página e ser feliz. É o que eu vejo aqui, tá? Virar a página e ser feliz. Não tem como eu não falar de plano emocional, mas você pode sim estar aqui em um processo de fortalecimento de relacionamento com alguém. E olha só o 3 de paus aqui no direcionamento espiritual. E esse direcionamento espiritual, virgem, ele vem para falar muito de liberdade. É como se alguma coisa estivesse te libertando, você se libertasse de um padrão e quisesse ir mais adiante, quisesse ir mais à frente. É como se nada nesse momento pudesse te segurar. Então vive, tá? Afirme assim: eu sou grato ou sou grata por tudo que tenho, por tudo que sou. Afirme, virgem: eu sou grata ou grato por tudo que tenho, por tudo que sou. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, até amanhã. Librianas e librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Libra, para as próximas horas, em especial para esta quarta-feira, dia 8 de outubro, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amorrá e estou aqui no canal todos os dias trazendo a tua previsão, tá? O que é que podemos esperar, os librianos podem esperar das próximas horas. Por favor, tarô, o que é que está favorável? Olha, as de espadas. Fazia tempo que saía as de espadas para o signo de Libra, viu? E aqui vindo como favorável, o as de espadas eu vejo muito como verdade, né? Clareza, entendimento de algo, ideias que você vem tendo, conversas que podem ser marcantes para você no momento. E por que não dizer, Libra, a ficha caindo aqui para algumas situações, tá? Já adianta aqui que a ficha pode estar caindo aqui para algumas situações. O que não está favorável, o eremita, talvez aqui não está favorável essa questão de auto-isolamento, se isolar demais, não está favorável essa questão de, sabe, de ficar fechado demais para as coisas, para agora não estar favorável, talvez seja mais favorável você se abrir, buscar inspiração nos contatos sociais, tá? E olha aqui, o 7 de espadas, que eu já vejo aqui você muito mais atenta, muito mais atento com relação a algumas pessoas. A verdade, ela vem à tona. A verdade, ela vem à tona. E eu vou falar aqui uma coisa. Você pode, Libra, ficar sabendo aí de uma mentira, de uma gambiarra. Sabe o que é gambiarra? É aquele negócio feito no meio das coxas, trambucada, coisa errada, gente interesseira, manipulação. Então, esse 7 de espadas aqui é aquele negócio. A verdade, uma hora ela prevalece. Não adianta mentir. Não adianta mentir para você mesma, para você mesmo. A verdade, ela sempre vem à tona. Então, eu vejo muito aqui com o 7 de espadas você sendo mais inteligente, planejando mais suas ações. Eu não vou cair mais no golpe. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir. Evita ficar isolado. Evita ficar... eu diria até assim para alguns librianos. Tem situação aí que você tem que evitar até ficar sozinha.
até ficar sozinho. É bom até que alguém te acompanhe. Você vai fazer alguma negociação? Você vai para algum lugar no momento? Então, assim, não se assusta. Mas é importante que você esteja com alguém. Se proteger sempre é importante. E aqui tem que ter astúcia. Tu pode, inclusive, estar lidando com alguém muito como é que fala? Astúcia, astucioso. Enfim, acho que tu entendeu, né? Uma pessoa muito astuta, né? Então, manipulações, joguinhos, uma coisinha ali, outra coisinha acolá. Ó, não adianta fingir que não está tendo problema. Não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora ou outra, a verdade ela vai cair. E tu, nesse momento, com esse as de espadas, está muito favorável aqui conversas mais sinceras. Honestidade. Por isso que eu estou falando. Seja honesta consigo mesmo, seja honesto consigo mesmo. Fique atento às intenções de algumas pessoas, porque pode não ser o que parece. E a verdade, meu amigo, vai estar descarada na sua frente, Libra, tá? É aquele negócio. Se mentiram para você, você vai saber que estão mentindo. E você pode se aproveitar nesse momento de uma boa oportunidade para se dar bem. Veja também isso, tá? Mas atenção, zela por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Um direcionamento para você no campo espiritual, o Sol. E o Sol aqui, gente, ele fala sobre revelação. Se atente ao que é revelado para você nas próximas horas. Se atente para o que você vai conseguir enxergar, Libra, com mais clareza. A verdade é aquilo que você está vendo. Não fuja da verdade, tá bom? Afirme assim para esse momento. Tudo vai dar certo. Afirme, tudo vai dar certo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço. Signo de Escorpião. Escorpianas, escorpianos. Que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Escorpião, para essa quarta-feira, 8 de outubro, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amorrá e estou aqui no canal todos os dias trazendo a tua leitura, tá? O que é que está favorável, tarô, para os escorpianos, para esse momento? Olha, Scorpio, o 3 de espadas aparece aqui na casa do que está favorável, meu irmão. Então a gente está falando aqui de situações que para agora é aquele negócio. Aprendi, libertação. Tu pode estar lidando aqui com uma situação que uma dor aí, né, foi liberada. Liberação de uma dor. Machucou? Machucou. Mas são dores que muitas vezes surgem em nossa vida, rancores, corações partidos, mas entra muito aqui uma tendência a superar. Então esse 3 de espadas aqui no positivo pode estar falando justamente sobre essa questão. De um perdão, você se perdoando também de algo, tá? Mas tem aqui uma liberação, né? Uma liberação de uma frustração. O que não está favorável, aí aqui nós temos o arcano dos enamorados. Então eu vejo muito aqui uma questão de algo que você se resolveu com alguém, tá? Alguém se resolveu aqui com você, pode ter sido até uma superação de uma questão amorosa para alguns, eu tenho que falar sobre isso, tá? Mas evita aqui, com esse arcano dos enamorados, eu diria evitar a dependência emocional. Às vezes bate, né? E quando a gente fala de dependência emocional, Scorpio, nem sempre é uma dependência emocional ligada só à vida amorosa, cara. Pode ser dependência, tá? Por alguém da família, por um filho, uma parceria, né? Só vou fazer isso, só vou fazer aquilo
se de alguma forma está com aquela pessoa. Eu diria que as escolhas que você faz para esse momento precisam estar alinhadas com a harmonia. Tá? Tem que estar alinhada com a harmonia. É aquele negócio, né? Resolvemos e vamos embora. Ó, e o cavalo de copas. O cavalo de copas pode apresentar aqui como novas possibilidades. Um novo desenvolvimento. Algo a ser construído novamente. Para alguns aqui, gente, eu sinto muito a questão de reconstruir a confiança, tá? Reconstruir a confiança em algo. Ou você reconstruir a confiança na vida amorosa e voltar a se abrir para alguém, ou alguém aí está reconstruindo a vida amorosa, está voltando a se abrir para você, mas pode ser outros contextos aqui, tá? Para trabalho pode significar muito você indo em prol daquilo que faz o seu coração bater um pouco mais forte, né? Hoje eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Ah, mas tem um trabalho, mas tem isso, mas tem aquilo, tem muita coisa. Mas ainda assim, eu vou tirar um tempo para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, conversar com pessoas que aquecem também o meu coração. E eu vejo muito o cavalo de copas com esse resgate, sabe? Você entrando em contato com pessoas que aquecem seu coração. Então, tem notícias boas que podem chegar para você, tá? Desde que você evite essa dependência, né? Esses joguinhos. Talvez seja esse o ponto, né? Dá essa equilibrada no teu lado emocional. Após essa libertação dessa dor, né? Dessa frustração. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e você não está feliz por estar fazendo aquilo, que é o que eu vejo aqui muito com o 3 de espadas, e a movimentação agora é justamente para fazer aquilo que você gosta? Eu não estou falando que você tenha que largar tudo, mas tem situações que se desenvolvem nas próximas horas que você vai se sentir muito bem. E talvez seja a melhor coisa que você pode fazer, focar naquilo que deixa seu coração em harmonia. Tá? Um direcionamento espiritual para você, o 2 de espadas. Evita ficar na dúvida. Evita ficar na dúvida. Evita ficar em cima do muro. Escorpe. As escolhas que você tem que fazer, muitas vezes, elas devem ser equilibradas. A emoção junto com a razão. E vendo aqui a tua leitura, talvez você precise até ouvir mais o que o teu coração está tentando te dizer para que você possa fazer uma boa escolha. Portanto, afirme assim: as minhas escolhas são abençoadas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço, até amanhã. Signo de Sagitário, sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagita. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Sagita, para essa quarta-feira, dia 8 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. O que é que nós temos para o signo de Sagitário, tarô? O que é que está favorável? O que deve ser evitado? E qual os possíveis desfechos, tá, para você? Sagita, o que está favorável para esse momento? Olha, o 6 de espadas. E aqui pode estar falando, Sagita, de você seguindo em frente com relação a algumas situações, tá? As coisas voltando a se apaziguar. Talvez até você passando sozinho por uma transição. O 6 de espadas é um arcano que se remete à transição. É um arcano que se remete a deixar algo para trás, a não ficar mais preocupado com algo, a seguir em frente. Eu vejo muito aqui o 6 de espadas falando de uma situação que estava muito turbulenta e que agora as coisas tendem a se acalmar um pouco mais. Tanto pode ser um movimento de reconciliação, como pode ser um movimento de mais tranquilidade.
né? Você zelando a ir por territórios mais tranquilos. Você já vai começar a ver a margem. Inclusive, para alguns aqui pode estar implicando, Sagita, até mesmo auxílios que você pode receber no momento, tá? Quem sabe alguns auxílios podem ser favoráveis para você para esse momento. O que deve ser evitado, nós temos aqui o arcano da Imperatriz. E aqui a gente está falando muito de exageros, de apego, possessividade, preso muito a uma situação. Então, talvez procurar evitar aqui situações que de alguma forma tragam para você um certo tipo de excesso, pode ser importante para você, tá? Você é muito bom, Sagita, fazendo muita coisa, tá? É aquele negócio, você consegue lidar com múltiplas e múltiplas e múltiplas situações, mas você vai precisar estabelecer alguns limites sobre como e quando usar a sua criatividade. Quando e como usar a sua criatividade. E olha só o resultado aqui disso. O 4 de espadas. Então você está se encaminhando, Sagita, para um momento de mais tranquilidade. É como se você estivesse apertando o pé no freio aqui de alguma situação, meu bom. Aqui pode envolver um distanciamento que você está dando de alguém, pode ser o final de uma preocupação, pode ser até uma preocupação financeira que vinha ali te consumindo, 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 e talvez esse momento para você, ele vem mais como cura e libertação do que qualquer outra coisa. Então eu diria, evite agir por impulsividade nesse momento. Evite exagerar nesse momento. Se está sozinho, às vezes é bom ficar sozinho. Se está com alguém, às vezes é aquele momento onde você fica ali, aquela outra pessoa fica ali e está tudo certo. Para campo de trabalho, o freio ali é um pouco, sabe? É puxar um pouquinho o freio de mão, puxar o freio de mão para poder, opa, se acalmar um pouco mais. Então, tem situação aqui, Sagita, que o freio de mão vai ser puxado aqui nas próximas horas, te levando, inclusive, aqui para mais tranquilidade. E eu vejo muito o 4 de espadas como o descanso do guerreiro. Alguma coisa que vai trazer para você mais tranquilidade. E finalmente, né, uma tranquilidade que há algum tempo você já vinha desejando. Ai, Amorra, que era muita coisa na minha cabeça, queria ali uma tranquilidade. E eu vejo que para as próximas horas, essa tranquilidade, ela pode se efetivar ainda mais, tá? O conselho espiritual para você veio o arcano da força, que eu sempre gosto de falar da força sobre domínio dos próprios instintos. É dominar os próprios instintos. É ter disciplina. Então eu diria que o recado espiritual para você com o arcano da força veio para falar muito, Sagita, sobre eu tenho o controle da situação. A situação foi controlada. E hoje eu quero equilíbrio e quero sossego. Portanto, afirme assim para esse momento, Sagita. Hoje eu quero paz. Afirme. Hoje eu quero paz. Porque claramente a tua energia aqui, ela vem para isso, viu? Frear algumas situações aí que vinham de alguma forma, sabe? Quero paz e sossego. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Beijo. Até amanhã. Capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja com vocês hoje, amanhã e sempre, Capricórnio. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial Capricórnio, para essa quarta-feira, tá? Dia 8 de outubro. O que é que está favorável, o que é que está desfavorável e quais os possíveis desfechos para o signo de Capricórnio, tarô. Capri, o que está nesse momento favorável, olha, 10 de espadas, salvo me engano, saiu para tu 10 de espadas aí nos últimos dias, tá? Aqui fala muito de fechamento de ciclos.
Aqui está falando, aqui, para mim, isso aqui fala muito sobre o final de uma preocupação, né? Alguma coisa que vinha desgastando a sua mente. Até o teu campo áureo estava ali muito prejudicado. E eu vejo aqui finalizações. Esse 10 de espadas aqui pode sim estar falando da finalização de uma dor. Que estava ali enraizada, muitas vezes uma dor crônica, que para esse momento as coisas parecem que ficam melhores para você. É um encerramento. A gente está falando aqui de uma situação que está para se encerrar. Ou que te trouxe muita dor, cara, e que nesse momento está se encerrando. O que deve ser evitado, olha, a imperatriz. E a imperatriz aqui numa tendência a ser evitado, eu vou te falar um negócio, viu, Capricórnio? Evita achar que tu sabe de tudo. Eu sei que dói falar assim, né? Pode parecer grosseiro, mas evita achar que tu sabe de tudo. Evita achar que tu não precisa de ninguém, quando na verdade a gente precisa de pessoas para nos ajudar, para nos orientar. Às vezes a gente dá uma, né? Paga uma aí de que entende tudo e etc. Mas a gente está mais confuso do que qualquer outra coisa. Então, cuidado para você não estar se escondendo demais, Capricórnio, em cima de uma máscara social. Seja você mesmo. Seja você mesma. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Pode estar lidando com alguém assim, sabe, alguém ali que não se mostra tanto, não sei o que, e você, poxa, eu sei quem é essa pessoa, ela é de verdade. Pode também estar lidando com gente assim. Gente que não está se mostrando verdadeiramente quem é. Qual o desfecho? Ó, Rei de Paus. Então vejo aqui você retomando, Capricórnio, certos controles, meu irmão. Eu vejo aqui você retomando certos controles. Eu vou quebrar aqui o protocolo de previsões e vou trazer para você uma mensagem. Eu não trouxe uma mensagem para nenhum signo, mas eu vou trazer para você aqui uma mensagem, signo de Capricórnio, porque quando vem essa imperatriz, essa sacerdotisa, junto com esse 10 de espadas, eu acho certo trazer para você uma mensagem, tá? E por que que consulta essa mensagem? Como eu não tenho um livro, é um livrinho de mensagens que eu tenho e eu gosto de trazer, tá? Vamos ver aqui qual a tua mensagem que vem para esse momento. Principalmente com esse 10 de espadas aqui, que fala de algumas finalizações. E a mensagem que você vai levar para você é essa, tá? Lembre disso. Renascimento do propósito. Foque no renascimento do propósito. Por isso que eu estou falando, seja você mesma. Seja você mesmo. Você vai virar o jogo. Tem aqui um jogo que é virado. E esse Rei de Paus, ele mostra muito isso, tá? Porque afinal, o final de uma expectativa rolou aqui. O final de uma expectativa rolou. Então, assim, é luz, câmera, ação. E a ação, ela vem com esse Rei de Paus. Então, eu diria que é aquele melhor momento de você ter a sua recuperação do seu poder pessoal. E eu vou te falar uma coisa, você vai estar colocando, Capricórnio, certas pessoas, provavelmente, nos seus devidos lugares, tá? Não vou nem tirar aqui uma carta de aconselhamento espiritual, porque é isso que eu quero te dizer hoje. Poder pessoal. Afirme assim, meu poder pessoal é grande. Afirme, meu poder pessoal é grande. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho, Capri, que eu sempre deixo. Até amanhã. Signo de Aquário.
Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário. Vamos lá para a tua leitura de tarô, aquarianos e aquarianas, para as próximas horas. Em especial, Aquário, para essa quarta-feira, 8 de outubro, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amorrá e se encontro aqui no canal todos os dias, trazendo a sua leitura, a sua previsão, tá bom? Aquário, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, aquarianos e aquarianas. O que é que está favorável aqui para os aquarianos? Olha, Aquário, 6 de paus, né? 6 de paus, arcano de vitória, autoestima elevada, reconhecimentos. Tu pode estar lidando aqui com uma tendência a ser reconhecido por um trabalho. É um retorno triunfoso, né? A gente chama o 6 de paus de um retorno triunfoso. Às vezes pode não vir através de uma comemoração, né? A comemoração foi lá no 4 de paus. E aqui no 6 de paus já pode estar apontando uma valorização concreta de algo. Pode ser para relacionamentos, pode ser para trabalho, tá? Momento de conquista aqui. Agora, o que deve ser evitado, Aquário, nós temos aqui o cavalo de paus. Então, eu diria, olha, evita excesso de impulsividade, ação sem planejamento. Não deixa aí que certas coisas, de alguma forma, subam sua cabeça. Né? Porque quando sobe a cabeça, algo fica muito livre, algo fica muito, sabe, afobado demais. Então, não sei em que contexto isso aqui entra para você, mas ó, evitar algumas afobações pode ser interessante. Cavalo de paus é aquele negócio, né? Chega chegando, vai com tudo, pega qualquer coisa. Então, se você conseguir controlar um pouco a impulsividade, algumas questões aqui podem ser muito favoráveis para você, para esse momento. E olha aqui, olha o desfecho, um As de Ouros. Então, aqui nós temos novidade no plano material. Algo promissor, Aquário, né? Parece que está batendo aí na tua porta. Tem de tudo para funcionar. Pode ser uma promoção, pode ser o recebimento de um dinheiro. Fica atento a pessoas que te procuram no momento. Aqui tem a construção de algo sólido. Então, até para relacionamentos, né? Para quem acompanha previsões para relacionamento, pode até ser um excelente momento para pintar uma energia nova de alguém aí, viu? Uma energia nova de alguém aí que está vindo para somar. Mas não queima a largada. Talvez tenha que dar um passo de cada vez. Para quem está com alguém, talvez um excelente momento aí para cultivarem algo muito positivo no relacionamento entre vocês. E o As de Ouros fala dessa questão de valor, né? De que agrega valor para você e agrega valor para essa outra pessoa. Para trabalho, eu diria que é um bom momento de sorte, tá? Você pode estar com mais sorte no momento. As pessoas, elas conseguem perceber o seu valor que tem ali. Agora, é uma sementinha, o As de Ouros. Então, também é um convite aqui a plantar. Plante que você vai cultivar. Plante que você vai colher, ou melhor. Se estamos falando aqui do plano Terra, então tem muita relação aqui com algo que nesse momento você pode estar plantando, Aquário, que vai render para você grandes frutos. Atenção para qualquer coisa que está começando agora. Se você deixar um pouco ali a impulsividade de lado e trabalhar para dar certo, tem coisas aqui que vão render para você bons frutos. Você sabe do que é que eu estou falando. Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, o arcano da lua. E a lua se remete a passado, a memórias, a projeções, demais. Então, eu diria até aqui para alguns aquarianos, tá? Evita ficar vibrando demais em ilusões, sabe? Em coisas que não são como realmente são. A vida acontece agora, na realidade.
Então, vença o medo. Vença o medo. Afirme assim, Aquário. Eu não tenho medo. Afirme, eu não tenho medo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho, Aquário, que eu sempre deixo, tá bom? Um beijo, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Peixes, piscianas e piscianos, deixa eu chamar de piscilinda, que é como eu chamo no meu outro canal. Signo de peixes, vamos lá para a tua previsão, peixes, para as próximas horas. Em especial para essa quarta-feira, tá? 8 de outubro. Como é bom te receber aqui, peixes, tá? Graça e paz, graça e paz. O que é que esperar, peixe, das próximas horas? Em especial para essa quarta-feira, dia 8 de outubro, tá? Vamos saber aqui. Que a alegria de viver esteja com todos vocês. O que é que está favorável para os piscianos, tarô, para as próximas horas? Olha, peixes, paciência, calma, recompensa, tá? Paciência, calma e recompensa tá muito favorável aqui para você. É quando o pisciano se encontra um pouco mais observando aquilo que vem sendo colhido. É quando você observa, é quando você já pega o resultado palpável do que você plantou. Eu sinto muito isso aqui com o 7 de ouros. Ações extremamente planejadas, o pisciano se articulando cada vez mais. Pode ser um momento excelente aqui para trabalho, peixes. Onde tu está muito paciente, está muito ligada, muito ligado, analisando se é o melhor momento para investir, se é o melhor momento para tirar do pé a fruta. Para relacionamentos aqui, o 7 de ouros fala de um momento de mais harmonia, até para quem está sozinho, solteira, solteiro, aqui também vem para falar de mais harmonia, tá? O que está desfavorável, o que deve ser evitado, peixes, para esse momento, é procurar razão para tudo, tá? E o rei de espadas aqui, no que deve ser evitado, talvez venha para falar sobre um pensamento lógico demais, que mais atrapalha do que contribui. Aí você fica muito naquela. Eu sou tão lógico, tão lógico, tão lógico, que às vezes eu preciso agir e acabo não agindo. Sabe? Então talvez você precise colocar um pouco aqui, colocar um pouco na cabeça que nem tudo, peixes, nem tudo tem lógica. Tá? Se é que você me entende. Tem certas coisas que não tem lógica. Então, se tu ficar ali pensando, dando bicada, né? Não dá. O rei de espadas também traz essa questão de perfeccionismo. E isso pode, de alguma forma, acabar te atrapalhando. Tá? Não sei como isso se comunica para você no momento, mas essa é a mensagem. Se o momento está favorável aqui para ter paciência, que isso não possa se tornar medo. Você achar que não planejou ou achar que vai dar errado, aí você acaba sendo muito rígido. Então eu diria, cuidado com a sua rigidez em excesso. Ou você sendo muito rígido com alguém, ou você sendo muito rígido com alguma situação, tá? Aqui também pode estar falando sobre isso. Pode ser pessoas que nesse momento aí também estejam nessa vibe? Pode. Olha o despecho. Um 9 de copas. Então, se você vencer essa rigidez, cara, tu pode ter aqui uma contemplação emocional muito boa, muito favorável, peixes. Sabe? E é sobre você viver esse momento aqui, cara. Viver. A satisfação. Tem aqui uma onda de satisfação vindo para você. Emoções um pouco mais amadurecidas, mais concentradas. Para trabalho aqui, vem muito para falar sobre uma questão de que eu tenho satisfação se eu tiver paciência. É um dia que você tem visão. É um dia que você tem fé no seu próprio caminho.
É um dia que você sabe exatamente aquilo que você está fazendo. O 9 de copas aqui, ele mostra para você um resultado. O 9 de copas é resultado. Então, piscianos, pode ter um excelente resultado nesse momento aqui, cara. Que traz para você aí essa sensação de conquista após esse planejamento. Então, eu diria, tem pisciano que vai estar conquistando emocionalmente algo nesse agora. Porém, evite ser tão rígida ou rígido consigo mesmo, cara. Seja você sozinho, você com alguém, seja você no trabalho, eu vejo muito o 9 de copas como a concretização de uma felicidade. Então, assim, as coisas darão certas para você nas próximas horas. Desde que você se mantenha tranquilo, né? Em harmonia consigo mesmo. Um direcionamento espiritual para você, ó, 3 de copas. Vai pelo caminho da leveza, meu irmão. Vai pelo caminho da tranquilidade. Comemore suas pequenas e grandes vitórias. E peixes, para ser feliz, você não tem que se planejar tanto para ser feliz, peixes. Só vai ser feliz e ponto final. Tá bom? Afirme assim nos comentários: atraio felicidade. Atraio felicidade. Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, peixes. Até amanhã.